Quando nós falamos de locomotivas elétricas no Brasil, imediatamente nos lembramos das V8, escandalosas, russas, vandecas, lobas ou pimentinhas. Mas existiam diversos outros modelos quase desconhecidos e que prestaram grandes serviços ao transporte ferroviário nacional. Vamos conhecer algumas dessas locomotivas. Metropolitan Vickers 1C mais C1, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 1926. Em 1925, a Companhia Paulista estava expandindo sua eletrificação até Rio Claro e sentiu a necessidade de adquirir mais 2 locomotivas elétricas para o transporte de passageiros, cujos horários seriam redefinidos com a conclusão das obras. Uma locomotiva foi encomendada à Westinghouse, semelhante a outras 2 que já estavam em operação nas linhas da empresa desde 1922. Já a outra locomotiva foi encomendada para a empresa inglesa Metropolitan Vickers Company, especializada na produção de equipamentos elétricos de diversos tipos, incluindo ferroviários. O modelo ofertado pela Metropolitan Vickers tinha rodagem 1C mais C1, 101 toneladas e 1.350 HPs quando em movimento, sendo esta a locomotiva elétrica mais potente até então construída na Inglaterra. Foi entregue em 1926, tendo recebido o número 217, posteriormente renumerada como 330. Ela também recebeu placas em homenagem ao recém-aposentado engenheiro Francisco de Monlevade, responsável pela efetiva implantação da tração elétrica na Companhia Paulista, e seria portadora dessa homenagem até 1947, quando as placas foram transferidas para a V8 380. Sua operação nas linhas da Paulista não foi um grande sucesso, devido a vários problemas com componentes elétricos e mecânicos, o que talvez explique por que a Paulista não tem encomendado mais unidades daquela fabricante. Mas a locomotiva permaneceu em operação até 1976, quando então já possuía o número 6.331 e foi baixada pela FEPASA. Listada para um leilão de sucatas, foi retirada pela própria empresa e enviada para a empresa Soma, de Sumaré, São Paulo, para uma possível restauração visando sua preservação no Museu Ferroviário Barão de Mauá, em Jundiaí, São Paulo. Esteve abandonada em Sumaré até por volta de 2001, junto com uma locomotiva a vapor Reichel 410-2 Jiboia e uma Alco PA2 Jaburu. Neste ano, as 2 primeiras foram vendidas para o Museu da Indústria do Estado de São Paulo, onde teve sua restauração iniciada. Com o fechamento deste museu, seu acervo foi transferido para o Espaço Catavento, onde a restauração estética da locomotiva elétrica foi concluída e hoje ela se encontra exposta para visitação pública. Metropolitan Vickers BB EFOM, 1928. Em 1928, a Estrada de Ferro Oeste de Minas inaugurava seu primeiro trecho eletrificado, entre Barra Mansa e Augusto Pestana, com energização de 1.500 volts. Todo o empreendimento havia sido contratado junto com a Metropolitan Vickers, que também entregou 5 máquinas de rodagem BB com 46 toneladas e 600 HPs, que podiam trabalhar em tração múltipla. A falta de manutenção causada pelas graves crises financeiras atravessadas por aquela ferrovia fez com que elas trabalhassem em situação cada vez mais precária, sendo desativadas e sucateadas por volta de 1970 sem a preservação de qualquer unidade. Brown Boveri Winterthur 1D1 CPEF, 1929. A escolha da compra dessa locomotiva pela Paulista é um verdadeiro mistério. Mas o desejo de experimentar novos fabricantes e um projeto para a implantação de um trem rápido entre Campinas e Rio Claro
parecem ter sido os motivos mais plausíveis para a existência dessa unidade de fabricação suíça na frota da empresa. Entregue em 1929, ela era a locomotiva mais potente da Paulista. Com 123 toneladas e 2.745 HPs, ela possuía o sistema BBC Brooklyn para tração, nos quais os equipamentos elétricos ficam de um lado da cabina, acessados por portas externas, e o corredor fica do outro lado, amplamente iluminado por janelas. Para compensar o centro de gravidade diferente, o movimento dos motores de tração às rodas era distribuído por um sistema de coroa-pinhão, o que tornava essas locomotivas completamente assimétricas. Devido à sua construção heterodoxa, dificuldades de manutenção e obtenção de peças, além de sua rodagem 1D1 não se adaptar bem aos trechos Rio Claro-Rincão e Itirapina-Bauru, a locomotiva foi um relativo fiasco, com grandes períodos fora de operação. Entre 1962 e 1970, a mesma ficou encostada em um galpão em Jundiaí, aguardando manutenção, até ter sido finalmente baixada naquele último ano, sendo a única locomotiva elétrica que teve esse destino ainda pelas mãos da Companhia Paulista. Siemens BB EFOM RMV 1934. Apesar das crises que assolavam a oeste de Minas, a empresa iniciou a eletrificação entre Augusto Pestana e Minduri, com 1.500 volts, sendo que as obras foram concluídas em 1934, já sob a RMV, Rede Mineira de Viação. Esta recebeu 6 locomotivas de rodagem BB de 600 HPs e 48 toneladas, construídas pela Siemens alemã. Estas locomotivas estiveram em operação com as Metropolitan Vickers do lote anterior até o final dos anos 1960, quando assumiram todo o serviço da linha de 1.500 volts entre Minduri e Barra Mansa. Ao final da década seguinte, a conversão desse trecho para 3.000 volts fez com que as velhas Siemens, já obsoletas e com graves problemas de falta de manutenção, fossem definitivamente desativadas e sucateadas. Central Metrovic BB, Ferro de Engomar, EFCB 1939 e Prado Showa BB EFCB 1943. No final da década de 1930, a Estrada de Ferro Central do Brasil contrata a eletrificação de parte de suas linhas com a Metropolitan Vickers. Mas a guerra obrigou que essa empresa abandonasse o contrato. Entre os itens de material rodante que não foram entregues constavam 6 locomotivas de rodagem BB para uso em manobras e trens na Baixada Fluminense. Como essas locomotivas usariam equipamentos iguais aos usados nos TUI Série 100, a central usou parte das peças em estoque já entregues e, sob o comando do engenheiro Alfredo Kempsen-Fiuza Guimarães, projetou e entregou uma locomotiva elétrica com 560 HPs e 48 toneladas para tráfego, em apenas 90 dias. Numerada 2001, sua aerodinâmica era parecida com a das locomotivas norte-americanas GG1, e por suas formas diferentes, ela foi apelidada de Ferro de Engomar. Com o relativo sucesso demonstrado por essa locomotiva, a central encomendou outras 5 para a firma Prado Showa e Companhia Limitada, que usou o material da GE para construir um novo modelo, de rodagem BB, com 1072 HPs, sem informações de tonelagem, numeradas de 2002 a 2006 e que ficaram conhecidas pelo nome de seu fabricante. Essas 6 locomotivas operaram relativamente bem no serviço de subúrbio até o final da década de 1960, sendo que a unidade 2002 chegou a ser reformada em 1960 e recebeu uma aparência similar às da Siemens BB Pão de Forma que a central adquiria alguns anos antes. Mas infelizmente todas acabaram sucateadas e nenhuma foi preservada. Metropolitan Vickers BB RMV 1952 e RV-PSC 1953. No início da década de 1950, a Metropolitan Vickers foi contratada pelo governo federal para fornecer equipamentos e locomotivas para a Rede Mineira de Viação e Rede de Viação Paraná-Santa Catarina,
que estavam eletrificando seus trechos Belo Horizonte-Divinópolis e Curitiba-Paranaguá, respectivamente. Um modelo comum de locomotiva foi fornecido para ambas as empresas. Com rodagem BB, 900 HP de potência e 50 toneladas de peso, 14 foram fornecidas para a RMV e outras 10 para a RV-PSC. E depois das lobas e mini-saias da Estrada de Ferro Sorocabana, foi um modelo de locomotiva elétrica com mais unidades na bitola métrica, 24 no total. 3 dessas locomotivas, da Paraná-Santa Catarina, chegaram a fazer testes na Sorocabana, mas não foram aprovadas para uso na Ferrovia Paulista. As 10 da Ferrovia Paranaense também foram pouco usadas, já que o projeto de eletrificação fracassou por diversos motivos. Em 1967, 9 unidades foram transferidas para as linhas da antiga Rede Mineira de Viação, agora a Rede Ferroviária Federal S.A., onde o modelo fazia relativo sucesso. Nas linhas da antiga RMV, o modelo pôde operar com toda a sua capacidade, inclusive em auxílio mútuo com as locomotivas diesel-elétricas, serviços de subúrbio e trens de longa distância. A chegada das 9 locomotivas da antiga Paraná-Santa Catarina reforçou o sistema, mas a eletrificação tinha uma quebra de tensão em Minduri, onde a linha de 3.000 volts vinda de Belo Horizonte se encontrava com a linha de 1.500 volts vinda de Barra Mansa. Quatro das Metrovickers chegaram a ser adaptadas para 1.500 volts para reforçar essa parte do sistema, que só operava com as 6 velhas locomotivas Siemens de 1934. Na segunda metade da década de 1970, toda a linha foi convertida para 3.000 volts, e as Metrovickers operaram plenamente até por volta de 1981, quando o sistema foi desativado. 5 unidades foram posteriormente repassadas para as linhas eletrificadas da rede na Bahia, onde operaram até por volta de 1991, quando finalmente foram desativadas. Das 24 unidades fabricadas, 22 foram sucateadas e 2 ainda existem, sendo ambas ex-Paraná-Santa Catarina. Uma estando em exposição na rotunda de São João del Rei, Minas Gerais, e a outra em restauração pela BPF em Curitiba, Paraná. IRFA BB VFF LB 1954. As Indústrias Reunidas Ferro e Aço foram uma empresa gestada dentro da Central do Brasil, com o propósito de construir locomotivas e automotrizes para as ferrovias brasileiras através de licenças de fabricação, diminuindo a dependência do fornecimento externo. Ela obteve relativo sucesso no número de clientes atendidos, embora seus equipamentos não gozassem de boa reputação. Em 1954, a IRFA forneceu 10 locomotivas elétricas BB de 900 HPs e 48 toneladas para a Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro, que tinha linhas na Bahia e Sergipe, e foi a pioneira no uso de locomotivas diesel no país. Outras 3 unidades foram fornecidas em 1958, finalizando o lote em 13 locomotivas numeradas de 1001 a 1013, todas elas equipadas com material elétrico Bromble-Verry. Essas locomotivas tinham um péssimo desempenho em serviço e chegaram a ser classificadas como imprestáveis pela Leste Brasileiro. Situação que piorou ainda mais a partir de 1968 com o fim das atividades da IRFA. Em 1974 apenas 7 unidades estavam em operação, e a partir de 1982 ficaram apenas como locomotivas reserva, com a chegada de 5 Metrovickers BB vindas de Minas Gerais. Em 1989, nenhuma já se encontrava em estado operacional, e apenas 3 carcaças sobreviviam abandonadas no cemitério das oficinas de Aramari, Bahia. Essas unidades infelizmente foram cortadas em 1991, sem a preservação das mesmas para a posteridade. E essa é uma pequena história de algumas locomotivas elétricas quase desconhecidas no Brasil. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!